Meu nome é Braz Shediak, eu sou cineasta, roteirista, cronista. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado por nos receber na sua casa. É um prazer, uma honra estar aqui. Obrigado. E dando sequência à entrevista anterior com a Manuela, eu tenho mais algumas perguntas. A primeira delas dizendo respeito ao seu processo criativo. Como é que funcionava o seu processo criativo na escrita de roteiros, por exemplo? O senhor começava com uma ideia na cabeça ou sentava em frente a uma folha em branco e Então, esperava? quando eu trabalhei escrevendo roteiro, eu trabalhava em estúdio. Naquela época, o estúdio queria fazer um determinado filme. Eles tinham uma programação e eles davam assunto, entendeu? Com exceção do Cinema Novo, que aí o diretor é o que eles diziam que tem uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Então, tinha um determinado assunto. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa concreta. Eu fiz um filme chamado Mineirinho Vivo ou Morto. Mineirinho Vivo ou Morto é a história de um bandido da época que o produtor queria fazer aquele filme sobre aquele bandido. Pronto. Encomendou um roteiro sobre aquele bandido, foi para um outro cara, um teatrólogo brasileiro. Ele fez, não ficou bom, depois eu acabei que eu fiz o roteiro. Mas era um assunto determinado. Então, esse determinado assunto. Às vezes era encomendado, eu quero um filme para Vanderleia, entendeu? Ah, Então, vamos pensar num filme para Vanderleia. Vamos pensar num filme para fulano de tal. Isso era o chamado cinema comercial, não é? Que aí eu vou fazer até abrir um parágrafo para explicar o seguinte: o que sustentou o cinema brasileiro era o cinema comercial. O cinema que o público ia era o cinema comercial. Então, por exemplo, um filme de Mazzaropi, tá? Que Mazzaropi era um grande ator. Mazzaropi é um gênio da comicidade. Os filmes do Mazzaropi era meio assim, né? Porque o Mazzaropi queria fazer aquele filme de pressa, tinha que lançar e etc. Então ele fazia aquele roteiro ali, ele mesmo dirigia, fazia tudo, etc. Mas ele era o Mazzaropi. O resto não tem importância. Eles sustentavam um monte de filmes brasileiros que seriam feitos, como as chanchadas da Atlântida, da Herbert Richards, daquela época que era Scarito, Grande Otelo, Eliane, enfim, Fada Santoro. E depois chegou o Cinema Novo, então é que veio isso que eu te disse, que os diretores queriam filmar a ideia, né? O filme na a câmera na mão, a ideia na cabeça. Olha, do ponto de vista intelectual, eles eram muito premiados, eram pessoas muito, dizer assim, queridas pela intelectualidade, principalmente pelos jovens, né, principalmente pela esquerda. E, mas não eram filmes populares. O público não ia. Dizer que é sucesso é mentira. O pessoal de cinema mente muito, né? Então, é verdade. Por exemplo, o maior sucesso da bilheteria brasileira, eu falo direto do Luiz Carlos Barreto, que é o maior produtor brasileiro. Luiz Carlos fala assim: o filme, o maior bilheteria do cinema brasileiro, todos os tempos, foi o filme do filho dele, como é que é o nome? É o Dona Flor e seus dois maridos. Foi um grande sucesso, foi, sem dúvida. Mas o Cangaceiro, quando foi o Cangaceiro foi feito, o Brasil tinha, vamos colocar aí, uns 35, 40 mil habitantes. O Cangaceiro foi visto por 20 mil pessoas. Entendeu? Quando o outro foi feito, o Brasil tinha 150 milhões de habitantes, foi visto por 5 milhões. Então não é uma verdade. A matemática é ruim, né? Então, meu pé de laranja lima
Eu acredito que foi muito mais sucesso porque na época não se contabilizava. Depois é que puseram uma roleta e tinha o ingresso numerado. Assim, por exemplo, você comprava o ingresso, ficava um canhoto na bilheteria, o cara lá pegava seu ingresso e rasgava e punha numa urna. Então, se controlava, entre aspas, porque, olha, eu estava aqui em Três Corações e encontrei com um dono de cinema daqui e eu tinha dirigido um filme chamado Bonitinha Mais Ordinária, com a Vera Fischer, o Célia Santos, Zé Vilker. O filme estourou, bilheteria, foi um sucesso. E o dono do cinema daqui chegou assim para mim e falou: Brás, esse filme Bonitinha Mais Ordinária, eu ganhei uma fortuna. Porque ele pegava o ingresso e eu que ficava na portaria. Eu não rasgava, não. Eu pegava meia hora, eu levava lá, me levava de volta. Ele vendia o mesmo ingresso. Eu vendia 10, 20 vezes o mesmo ingresso. Ganhei, entendeu? Eu falei, cara, você me roubou. Porque eu era sócio do filme, você tá entendendo? Eu falei, você me roubou, caramba. Então era assim, entende? E nós vivíamos numa ditadura militar e o que acontecia? Os fiscais eram nomeados, entendeu? Então era uma mutreta desgraçada. Mas o que sustentava mesmo o cinema brasileiro era o cinema comercial. Voltando à pergunta, o roteiro do cinema comercial era aquele roteirinho quadradinho, assim, o mocinho gosta da mocinha, a mocinha gosta do mocinho, mas tem um empecilho, é um Romeu e Julieta, vamos dizer assim, com muitos números musicais, que aliás a música brasileira deve muito ao cinema, senão não teríamos imagem, cara, sabe? Não teríamos, a única imagem do Noel Rosa só tem uma filmada, entende? Aqueles caras todos lá que morreram antes do advento da televisão, só sobrevive, a gente vê como é que era o cara, porque o cinema existia, não é? Então é muito simples, você vê no Cangaceiro mesmo, você vê um figurante, o figurante tem um papelzinho bom, é o Adoniran Barbosa. Tem uma chanchada da Atlântida, esse tempo eu estava vendo, tem um figurante correndo assim no meio lá, gritando, é o Simonal, entende? Roberto Carlos fazendo figuração num filme chamado Matemática 10, Amor Zero, do Carlos o Christensen, plano assim na Praça Espenha, ele e o Erasmo passando. Então essas imagens foram gravadas graças ao cinema, né? E então era assim, e o meu processo criativo era esse, eles me encomendavam, eu pensava, eu sempre tinha uma estrutura aristotélica e ia fazendo. E às vezes também a gente pensava, né, já falava com o diretor quando eu fazia para outros diretores, quem que vai fazer esse papel? Esse é o fulano de tal, entende? Então a gente sabe que aquele ator vai até aqui. Então não adianta você criar uma cena de Marlon Brando interpretando, porque ele não vai fazer, entendeu? Então não vamos dar um jeitinho enfim. E era assim, esse processo criativo. Agora, da escrita, né, que é o que eu vivo hoje fazendo crônicas, e, enfim. Aí já é inexplicável, assim, não tem uma explicação. Às vezes eu estou lendo uma frase do Shakespeare, paro a peça, caramba, essa frase é bonita, né? E reflito sobre ela, me dá vontade de escrever uma história, entende? Uma coisa que eu vejo, minhas crônicas são muito ligadas a pessoas da literatura, porque eu gosto de literatura, foi minha primeira paixão, foi a literatura, antes do cinema. E eu estou lendo, me desperta a vontade de escrever. Às vezes eu estou escrevendo no meio da crônica, eu digo, caramba, mas isso aqui o Bauman já falou lá sobre o mundo líquido, isso aqui, entendeu? E honestamente, né, por uma honestidade intelectual, você tem que citar o cara, né? Não é assim. Eu não gosto quando eu vejo, às vezes, tem uma jornalista do Globo, tá?
Ela publicou uma crônica que até o título é meu, sabe? Eu falei, caramba, dá uma mexidinha, moça, é muito preguiçosa, sabe? Porque a influência é normal, é normal uma Sim. influência. Mas viu que não é dela, toma uma providência. Porque aconteceu comigo isso. Eu escrevi uma crônica, eu acordei com uma ideia, falei, caramba, tô com uma crônica na cabeça, levantei, escrevi, puf, fiquei livre daquela. Publiquei no jornal. Aí fui pegar um ônibus, uma rodoviária. Na rodoviária, eu vi na revista, peguei a crônica, era do Nelson Rodrigues. Eu usei até o nome, cara, dos personagens. Eu fiquei, falei, meu Deus, que plágio desgraçado. Aí eu fiquei, será que eu li essa crônica? Ou será que o Nelson me contou? Mas algo houve, né? Eu não tive dúvida. Cheguei em casa, peguei o telefone, liguei para a casa dele, entendeu? Falei com o filho dele, Nelsinho, falei, Nelsinho, poxa, eu escrevi uma crônica que é do teu pai. Até o nome dos personagens, cara. Aí ele morreu de rir, né? Falou, poxa, dá até importância, que é isso, tá, que, sabe? Porque a gente é muito amigo. Então, eu falei, eu pedi desculpas para vocês, não tem como agora eu me retratar de outra maneira, né? Assim, porque tem que ser assim. E o processo criativo da crônica, o pessoal diz assim, você pode escrever com raiva, você pode escrever com tristeza, pode escrever feliz, você pode escrever da maneira que você quiser. Pode. Mas você tem que estar sentindo alguma coisa. A crônica cerebral, eu estou falando só de crônica, né? Não estou falando de romance, nem de conto, estou falando de crônica, que é pequeno. A cerebral é muito ruim, assim, para mim, entendeu? Ela fica como se fosse uma coisa seca. A emoção é muito importante para mim, eu acho que a emoção é importante. O que não significa, assim, nós temos um exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo de um escritor que era um. Eu acho que ele usava mais a tesoura do que tudo, que é o Graciliano Ramos. Mas ele, você vê, ele tem a emoção, ele não corta. Os livros do Graciliano Ramos são obras-primas, não é? São livros que você fala, caramba, o danado cortou tudo que podia cortar. Tudo, até uma vírgula. Não, ele fala, essa vírgula tá mais. Né? É fantástico. Agora, tá lá a emoção dele, né? Os personagens dele, tanto da Vida Seca, que é o que o pessoal mais fala, né? Que realmente é belíssimo. Mas até assim, por exemplo, você pega a Angústia, você vê aquele funcionário público, aquela mulher vizinha, com aqueles problemas lá daquela lagoa pequenininha. Você fica angustiado com aquilo, sabe? Que beleza que é, não é assim? Então, ele se corta, corta, corta. Já o nosso querido Guimarães Rosa, que é um gênio, né? É um gênio. Eu não sei o que ele faz, porque um dia eu vi ele dizendo, ele falou que, eu acho que ele era meio biruta, porque ele, não, às vezes eu brigo com a palavra e ela não me obedece, a gente rola no tapete. E eu falei, se tratando dele, é capaz de ser verdade mesmo, porque ele cria, sabe, assim. E a beleza do Guimarães Rosa, ela não é natural, ela ultrapassa o sentido da nossa vida comum, né? Em tudo, até eu acho, ele escreveu ficção científica, O Homem Muito Branco, Um Homem Muito Branco é um conto de ficção científica. O Campo Geral, acho que é Campo Geral, que é a história do Miguelinho, acho que eu até falei isso para você, né? É de uma beleza fora do comum, sabe? É para você ler, reler, ler, reler, ler, reler, reler, reler. O trabalho artesanal do Grande Sertão Veredas, que ele pegou tudo que ele podia pegar, e ele não nega não, ele diz, eu peguei isso aqui do livro tal, isso aqui tal, você pega quando, citei também quando a de Adorim,
que ela vai dormir lá com o Riobaldo, e ela pensa que ele é homem, e ele pensa que ela é homem e tal, não sei o quê. Eu tenho minhas dúvidas, mas enfim. Ela põe uma espada, entende? Uma espada, sendo que nesse romance medieval, lá, quando ela vai, o Reobaldo fala isso sobre os olhos da Diadorim. Ela não olha, toda vez que olha, ela baixa o olho. Na história medieval é um poema, o pai indagando a filha que quer ir para a guerra, que é a mesma história. E ele pergunta, mas e quando olharem para os seus olhos? Ela diz, baixarei, não sei o que, não sei o que. E se algum soldado tiver que dormir no mesmo catre, sei lá, da Idade Média, né? Ela diz, colocarei uma espada entre nós dois, sabe? Ele pegou tudo, mas pegou genialmente bem. E ele diz, peguei mesmo, e que se dane, arte Quantos Hamlets escreveram antes do Shakespeare? Não é? Quantos? Tem quantos? Meu Deus. Goethe, quando escreveu Fausto. Eu não me lembro mais, mas tem até escrito, você pesquisar, você vai ver, tem 15, 20, sei lá quantos. Até o Marlowe, que foi colega do Shakespeare, tem um Fausto escrito. Então, só que o Goethe só tem um. Os outros, muita gente escreveu Fausto antes dele, mas Goethe só tem um. Shakespeare só tem um. Nelson Rodrigues só tem um. Dostoiévski, né? Você vê que coisa maravilhosa, que para mim é um dos maiores escritores de todos os tempos. O Nelson bebeu em Dostoiévski, Nelson Rodrigues, né? E tem frases, tem trechos que o Nelson usou. Não é plágio, é recriação de uma maneira genial, porque o Nelson mentia muito, né? Às vezes eu perguntava para ele, Nelson, eu nunca li o Dostoiévski. O que você acha do livro tal? Aí eu nunca leu, né? De repente ele escreve uma crônica dizendo isso, que ele nunca leu. Aí na seguinte ele diz assim, só li Dostoiévski na minha vida, você entendeu? Ele variava de acordo com o tempo, assim, o que é comum, né, no gênio. O gênio é gênio. É um cara, a criatividade dele, a coragem do Nelson. Ele expôs, né, assim, a ferida da nossa burguesia, daquela classe do Rio de Janeiro, pseudamente alta, né, aquela, porque de uma maneira maravilhosa, as peças são sensacionais. Boca de Ouro, é tão bonita, Boca de Ouro, que obra-prima. Enfim, gênio, né? Tudo. Como é que o senhor conheceu o Nelson Rodrigues? O Nelson, eu conheci quando era muito garoto, muito jovenzinho. Eu estava tentando arrumar um emprego, estava desempregado. E tinha um boteco, assim, lá em Ipanema, em Copacabana. E que eu ia para lá porque tinha uma vedete que era linda toda a vida e eu paquerava a vedete, sabe? E eu ia lá tomar um cunhaque, que era que podia tomar, sei lá o quê, um chopp a noite inteira para ver a moça. E aí o filho dele frequentava ali, sabe? E aí um dia ele me falou, cara, você fica sozinho aí e tal. Eu falei, tô pensando. Aí conversamos e tal, aí ele bateu um papo. Ele falou, pô, domingo você vai almoçar onde? Eu falei, não sei, vou almoçar. Domingo eu não almoçava, porque eu almoçava num restaurante chamado Calabouço, famoso Calabouço, né, que importantíssimo, que era R$ 1 o prato, mas sábado e domingo não funcionava.
Aí ele me convidou, eu fui à casa dele para comer. O Nelson era criança ainda. E aí fiquei amigo, assim, a esposa do Nelson, a dona Elza, queria que me pediu até para eu estudar direito, porque se eu estudasse o Joffre estudaria. Eu falei, eu não vou estudar direito, não tem como. E aí conheci, depois a gente ia lá no Correio da Manhã, o Joffre ia pegar a mesada dele, pegar a mesada, e eu ia com ele, aí o Nelson pagava lá um lanche pra gente, eu filava um dinheiro para o cinema, e fui ficando. Depois eu me afastei do Nelson, muitos anos me afastei do Joffre, me afastei de todos. Nelson entrou para o movimento revolucionário, se tornou um guerrilheiro. Foi quando eu primeiro me aproximei, que eu procurei para dar minha solidariedade, etc. Me aproximei primeiro da dona Elza, né? Me reaproximei da dona Elza e foi. Aí depois, sei lá, a gente foi voltando assim, aí começamos a bater muito papo. O Nelson era um santo, entendeu? Era um santo na expressão mais pura da palavra. Eu tinha vontade de beijar o Nelson, assim, sabe? De abraçar, de beijar. Ele era de uma fidelidade com os amigos, era de uma inteligência suprema, era gostoso de ouvir o Nelson. E aí ficamos, e ele era ciumento pra caramba, sabe, assim, Nelson. Você não podia elogiar outro perto dele. Se eu for elogiar, se eu falar assim, poxa, Nelson, eu li o livro aqui do Jorge Amado, gostei. Ele grita, o Shediac está elogiando o adversário. Então era muito engraçado, né? Aí acabei que fiz os filmes. Teve um que eu não queria fazer, eu não queria mesmo. Foi o álbum de família. Eu achava muito difícil. Ele me ligou à noite, assim, de supetão, sabe? Ele ligava, ele não dormia, o Nelson não dormia. Ele dormia assim 15 minutos aqui, acordava 15 ali, sabe? Era esquisito. Aí me ligou, já de cara ele falou, Shediac, você pega a direção do álbum de família. Eu falei, não, Nelson, eu não quero não. Já tem diretor, tem elenco. O diretor era o Valmor Chagas, que iria dirigir e fazer o personagem. Tônia Carreiro fazia a mãe, a Lucélia fazia a menina. Eu falei, não quero não. Aí ele chantageou, né? Falou, você está negando um favor ao amigo. Eu falei, não estou negando um favor, Nelson, que já tem, fica ruim. Aí ele me pôs na parede, sabe? Você está me traindo, o amigo só trai uma vez. Eu falei, caramba, meu Deus do céu, eu não estou traindo. Eu falei, amanhã eu vou aí na tua casa. Eu ia sempre lá para comer, né? Aí no dia seguinte eu fui, aí ele me pôs na parede. E eu falei, como é que eu vou fazer para trocar tudo? Conservei a Lucélia só. Mas troquei equipe, troquei elenco, troquei tudo. Não é que eu troquei o elenco, o Valmor eu chamei para fazer. Mas o Valmor ficou zangado, porque ele queria dirigir também. Eu falei, não, aí não vai dar, porque o Nelson não, já queria que eu dirigisse, né? Então, o Valmor era um excelente, era um grande ator, era um cara fora do comum. Acredito que ele teria feito um filme também bem melhor que o meu, porque eu não queria fazer, entendeu? Aí, bom, reuni uma equipe, o roteiro dele,
O roteiro era do Agnaldo Silva, o roteiro do Valmor. E o que eu fiz era do Nelson. Aí eu falei, eu não vou mexer nada não, eu vou fazer, né? E fiz. E assim foi. A gente depois fiz o outro dele, aí já foi mais eu, a família, ele já tinha morrido. O Jofre e o Nelson me chamaram para fazer. E aí a gente se reuniu, mas meio familiar, assim, e tal, e fizemos o Perdoa por Me Traíres. Aí depois o Jofre e o Nelson, aí eu fiz uma bobagem, mas isso não tem importância. O Jofre me liga um dia e disse, Jack, eu quero que você dirija agora o Boca de Ouro e estou com muito dinheiro, o produtor tem dinheiro, você pode cobrar o que você quer. E eu falei, eu não vou dirigir, não quero. Ele, como não? Eu falei, eu não quero pelo seguinte, o primeiro filme foi dirigido pelo Nelson Pereira e é maravilhoso o filme. Eu sou fã do filme, falei, clássico não se refilma. Falei, eu não vou fazer melhor do que o do Nelson. Não há possibilidade, entendeu? E mesmo que eu consiga fazer uma coisa qualquer, sempre vai ter alguém dizer o do Nelson é muito melhor, e é mesmo, porque e interessante, o Nelson não gosta do filme. Não gostava, né, que já faleceu. Ele falava abertamente, eu fiz isso porque eu estava precisando de grana, eu não gosto desse filme. Eu falei, mas meu Deus, é obra-prima dele, entendeu? Acontece, né? Mas então tinha essa convivência e havia muito medo da censura, né? Assim, às vezes você saía 3 horas da manhã, parava uma rádio patrulha, que era uma fusquinha, na época. Te parava, documentos, você dava os documentos, carteira de trabalho. Não tenho, eu sou artista. Prende. Entendeu? Era uma loucura, era eles não, nenhuma ditadura gosta da arte. Então, mas era assim, muito medo. Eu tive muitos amigos presos, por exemplo, o Nelsinho, né, o filho do Nelson, ficou anos e anos preso. O Luiz Alberto Barreto Leite, que nós trabalhamos juntos, foi preso. Teve. Nossa Senhora, se eu for pensar aí, vai. Muita gente. E eu fui preso de uma. Vou te falar. Eu fui preso, cara. Eu arrumei. Eu tava paquerando uma mocinha, ela morava em Ipanema, e eu combinei com ela num bar na Avenida Atlântica, que era um bar, chamava Chinchim, que era do Max. O Max e o Moisés Rassemblard eram duas pessoas que se uniram para fazer o Teatro Casagrande, que ainda hoje é um símbolo. Era um teatro de protesto mesmo, a gente sabia disso, todo mundo sabe. E o bar ajudava, que era o Chinchim, que o pessoal ia lá de esquerda mesmo, não tem coisa. E eu falei com paquerando a garota, eu marquei com ela no Chinchim. Falei, pô, no Chinchim, te mostrar lá um bar que a juventude ia, né? E tal. E aí eu cheguei antes, eu nunca me atraso, porque te falei, por causa do estudo, a disciplina. Eu pedi um uísque, sentei, tá aquela roda, muita gente lá conversando, aí a gente começou a parar para carro, um monte de carro de polícia, pôs todo mundo no camburão. Ficaram dando volta. A delegacia que nos levaram era em frente ao Chinchim. Chinchim na Avenida Atlântica, atravessa a Avenida Copacabana, era ali, ó, como se fosse aqui, ali na ponte. Eu fiquei 1 hora ali naquela coisa. E eu falei, meu Deus do céu. E a garota esperando? Aí ela foi lá, não me achou, né? Aí eu cheguei na delegacia, eu dei sorte que tinha um figurante que era ator, né? E ele me falou, já que a coisa aqui é feia, você vai sair daqui, é pro DOPS, e lá vocês vão sumir, cara. Nossa. Aí eu falei, mas como? Ele falou, olha, o delegado tem um amante aqui, ó,
Daqui a pouco ele vai sair para tomar um lanche com a amante. E eu vou sair para o banheiro. Aí você liga, se você tiver costa quente, liga. Eu falei, tá bom. E liguei. Liguei para um parente meu, que meu parente me negou ajuda, cara, ainda me xingou. Falou, pô, você se mete nisso, aquela coisa. Aí eu liguei para o Jesse Valadão, que era ator. O Jesse Valadão acordou e foi lá, me tirou, já ligou pro Nelson Rodrigues, foi, mexeram lá e tal, me tirou. E causei um problema para ele, porque a dona Dulce, ele é casado com a irmã do Nelson, né? A dona Dulce me adorava, assim, mas tinha eu como exemplo, sabe? E ela achou que eu tinha combinado com o Jesse aí para E eu expliquei, a dona Dulce, não é. E ela dizia, meu filho, você nunca iria preso. Eu te conheço, você é um garoto bonzinho. Eu falei, mas dona Dulce, eu fui preso. E ela morreu sem acreditar.